Blood Money é um filme que vem trazendo, né, uma notoriedade muito grande a respeito, né, do valor da vida, né, em especial como que é o funcionamento da indústria do aborto nos Estados Unidos, né, porque a experiência que os Estados Unidos têm a respeito da vida é muito interessante para que a gente comece a aprender, né, como que foi legalizado, como é que foram os trâmites jurídicos a respeito da legalização do aborto, os problemas que se enfrentaram logo após a legalização, uma vez que o Brasil também está passando por esse processo de legalização. Então toda essa discussão precisa ser levantada, ela não pode simplesmente ser jogada, ela deve ser, antes de tudo, analisada, deve ser pensada e principalmente deve ser colocada para a sociedade para que ela também possa refletir. Afinal de contas, o Brasil ele trabalha nesse sistema democrático e que as pessoas têm direito a essa participação. Então a gente deve e tem essa missão de levar à sociedade esse conhecimento dessa causa, né, as motivações. O Blood Money ele foi lançado no dia 15 de novembro de 2013 nos cinemas, né, em alguns locais do Brasil, foram 9 capitais. Entre elas aqui em Fortaleza, a última capital, sendo no dia 15 de novembro que teve a exibição do Blood Money, né? E basicamente o filme ele vem trazendo o testemunho, né, de pessoas que passaram pela dificuldade do aborto e pessoas que vivenciaram a experiência de trabalhar em prol do aborto. Então eles mostram como que funciona, né, todo o esquema da indústria do aborto, como que é o dinheiro que está por trás, quem financia, quais são os incentivos, né, que recebem e as repercussões que surgem a partir disso, né, as deficiências, né, e os prejuízos que causam na vida não só das mães, mas também de famílias, né, os traumas psicológicos, inclusive, e tantas outras questões. Movida participou do Blood Money, né, a princípio por meio dessa grande ideia que foi trazer esse filme, né, que foi dirigido pelo David Chao, né, para as telas brasileiras, né, como uma forma de conscientizar, uma vez que a discussão aqui no Brasil a respeito do tema aborto, ela está muito acalorada. Então a gente precisava mostrar um pouco para a sociedade que não é simplesmente a gente estar com uma temática aqui que deve ser legalizado, deve ser mostrada que o aborto é um simples direito, sem haver um levantamento disso, né? Então Movida criou, a partir também da sua própria vinda de caminhada na luta pela vida, por meio da Marcha pela Vida, por exemplo, né, com essa ideia de trazer à sociedade, né, esse filme que mostra toda essa repercussão do valor da vida, né, uma vez que a gente preza muito pela questão da dignidade humana, pelo respeito à vida, né, para tentar defender, né, a voz de várias crianças indefesas, né, nessa questão da vida mesmo. Primeiro, né, o primeiro deles, logo de cara, foi trazer a discussão, né, para todos os ambientes, né, não só o ambiente das classes, levar esse filme às às pessoas mais simples, que não têm acesso à informação, mas também ampliar o debate dentro do cenário acadêmico, do cenário profissional, né? Na roda de amigos, que muitas vezes o assunto que entra são os mais diversos possíveis, mas tentar colocar também essa temática do aborto, né? Então esse assunto começou a entrar em pauta em vários cenários, inclusive nas redes sociais, né, tendo grande repercussão de público mesmo, por ansiar por uma temática de filme, de documentário que fosse com esse assunto, um assunto diferenciado, um assunto que não
não vinha sendo tratado com o mesmo peso, né, que deveria ser tratado, como vários outros assuntos são tratados aqui no Brasil. Então, pela primeira vez, o cenário da discussão que se pauta nesse tema do aborto, ele é colocado de uma forma explícita, justa, né, porque ele também traz os dois lados da moeda, não só a defesa pelo valor da vida, mas as pessoas que já passaram pela experiência, as pessoas que trabalharam diretamente com isso, e no intuito mais até de esclarecer, né, sobre essas questões à população. O conteúdo extra do DVD, ele, né, se pauta em alguns vídeos institucionais, como do Brasil Sem Aborto e do Movida, né, mostrando que há movimentos que lutam em favor da vida no seu âmbito mais geral e mostrando quais são não só os objetivos, mas a forma de ingresso nesses movimentos, né, que hoje em dia estão crescendo, né, e quais são também as formas de você estar se informando a respeito das discussões que estão tramitando hoje, né, no Senado, no Congresso Nacional, a respeito do assunto. No segundo semestre a gente tem um planejamento, né, para poder chegar até essas escolas, né, e distribuir uma versão educativa do Blood Money que possa, né, conscientizar as pessoas sobre a questão da sexualidade e, em geral, como que ela pode ser levada até essa prática do aborto, né? Uma vez que também nos Estados Unidos o mesmo percurso é feito. Eles trabalham abertamente com a questão, né? E até conduzir a pessoa ao aborto. Então a gente vai conscientizar, reconscientizar a população, né? Para que haja uma verdadeira instrução acerca dessas questões, né? Não se use o aborto como uma ferramenta a mais, né, simplesmente que está aí como opção, mas simplesmente mostrando que ela não é o meio de se educar a sociedade da maneira como se deve ser, né? Então a gente vai montar também toda uma estratégia de chegar a essas escolas, de fazer um acompanhamento com essas escolas, com as pessoas que podem e querem aprender um pouco mais sobre a questão e tentar levá-las também a um pouco de humanização, né? Hoje em dia as pessoas têm acesso a essa questão de informação, mas na prática, quando elas recorrem a essas questões ligadas à prática do aborto, elas acabam tendo somente um ato de prática do aborto, mas não tem uma sensibilização. Não tem, por exemplo, uma forma de chegá-las e educá-las da maneira como se deve educá-las, né? De mostrar uma política mais voltada à pessoa, ao seu lado psicológico, ao seu lado humano mesmo. Então a gente vamos articular durante esse semestre para que no próximo já tenhamos uma política adequada de se chegar às escolas, né? Diante a portaria 415, né, que foi recentemente colocada toda essa questão que deixou o Brasil todo perplexo, né, sobre a questão do repasse do dinheiro do Estado os hospitais, né, que são vinculados ao SUS, nós também ficamos todos surpresos porque a forma como se foi colocada, ela tem questões muito sutis a respeito disso, né? Uma delas é que no próprio texto, né, ele prevê como se as questões a respeito do aborto, elas fossem previstas em lei, né? Como, por exemplo, as formas de interrupção da gravidez previstas em lei. Na verdade, o que a lei prevê é a não punição, o que é bem diferente. A lei não prevê, por exemplo, o caso do aborto de anencéfalos como se ele não estivesse lá, né? E assim as outras decorrentes, né?
mas prevê a não punição a partir das que estão previstas já, né? Que é o caso do estupro, o caso do risco de vida da mãe e o caso da anencefalia. Existe uma diferença muito tênue aí, porque há algumas questões que se vão sendo legisladas sem ser percebidas, como, por exemplo, o caso em que a mãe pode simplesmente se apresentar num posto médico e alegando questões, por exemplo, de estupro, que pode simplesmente alegar que foi estuprada, sem fazer nenhum exame, sem comprovar, né, que realmente o ato aconteceu. Então acaba que ela ali gera toda uma possibilidade de você manipular o aborto e criar uma rede de abortos legal, simplesmente a partir do mero bom senso que o governo acha que pode haver, né? A gente tem parcerias, né, que a gente consegue, por exemplo, encaminhar essas pessoas no caso em que, pelo menos os casos que nos chegam, porque há várias formas desses casos chegarem até nós, né? Mas a gente trabalha com apoio, né, de algumas outras instituições que dão esse apoio em geral, desde a própria mulher que está nessa situação, no caso, se assim for necessário, se houver a família, né? Porque muitas vezes a pessoa que está vítima de aborto ali, ela que quer fazer o aborto ou que está com alguma dificuldade, né, com essas questões, são jovens, né? São meninos que têm entre 15, 17, né? Tem ali aquela faixa etária ali também, que é muito complicada, muitas vezes tem a relação e esconde a gravidez, então é necessário todo um trabalho, né, nesse sentido aí. São outros voluntários, né, que são médicos, assistentes sociais, psicólogos, né, que dão esse tipo de apoio, né? Eles vão, no caso a gente tem um trabalho de articular esse encontro dessas pessoas, né, para que essas pessoas também não se sintam abandonadas, né? Então é todo um trabalho também de amenização daquela culpa, como se aquela vida ali fosse simplesmente um objeto, é uma nova vida. Então a gente também tem esse zelo, não só pela a vida daquela mulher, né, mas a vida também nascente, né? Bom, essa questão da liberdade é uma questão muito complexa, né? Por exemplo, uma mãe que teve todo o seu processo, né, ali de engravidar e tudo, de planejamento, ela de fato fez aquela escolha, né? E ela quer aquela escolha, entende? Existe uma dignidade também nessa escolha e nessa opção dela. Agora, a gente não poderia abrir precedentes para, por exemplo, uma criança que, sendo gerada, podendo ser gerada e mudar toda uma dinâmica de uma família, ela simplesmente vai ser jogada fora, porque eu acho que ela poderia ser jogada fora, simplesmente porque eu quero a minha liberdade, meu corpo, aquele discurso das feministas que dizem meu corpo, meus direitos, né? A culpa dela ter engravidado, em muitos casos, não é da criança, é dela. O fato dela ter se envolvido numa relação sexual não significa que ela tem que encontrar um culpado para a questão, entende? Ela tem que olhar para si e reconhecer que aquela vida, de fato, ela existe desde a concepção,
porque isso não é uma teoria, digamos, do movimento pró-vida, nem um consenso, digamos assim, de uma classe política, filosófica, religiosa, seja ela qual for, mas ela é um consenso da classe científica. E é isso que o direito, por exemplo, em especial, os nossos governantes devem olhar. É que a vida, ela desde a concepção, ela já deve ser respeitada e ela já deve ser ali zelada. Então o governo deveria promover políticas que levassem à preservação da vida e não simplesmente promovessem mais a degradação dela, né? A gente tem políticas hoje que querem fazer todo um controle populacional, enquanto na verdade a gente vê que a sociedade ela se desenvolve muito bem, né, nesse crescimento populacional. Não é só uma mera condição financeira, uma condição econômica ou um problema simplesmente no âmbito da saúde pública. Envolve tantas outras questões, mas que também não se é discutida. Então, essa questão da liberdade, ela não pode ser pautada simplesmente no eu quero e eu não quero, mas no direito que já deve ser resguardado, né, desde o momento em que aquele ser ele é considerado ser. E para isso se determinado um marco. E o marco é a concepção. Então, se aquela criança tem um direito à vida, aquilo deve ser respeitado acima de tudo. É uma forma de você preservar a espécie, é uma forma de você levar à frente também a dignidade humana, que hoje está sendo dissimulado de uma forma pelos nossos governantes, está sendo olhado, destratado de uma maneira usurpadora e que não pode ser simplesmente tratado como se fosse uma coisa. Afinal de contas, todos nós que hoje somos profissionais, estudantes, estamos aí no auge dos nossos empenhos profissionais e acadêmicos, nós nascemos um dia e nós não podemos outorgar a nós mesmos a capacidade a liberdade de poder determinar quando uma vida deve começar ou deve acabar. Ela por si mesma é que tem esse destino e a gente não pode impedir. Esse posicionamento e definição de vida, de concepção de vida, ele está totalmente envolto em um dogma religioso, cristão, ou não? São coisas separadas e você acha que não é bem assim? Existe uma visão religiosa acerca da vida, certo? Mas existe uma visão e uma postura científica também acerca da vida, né? O fato de que elas se coincidem não significa que elas são uma coisa combinada, uma coisa que é feita, digamos, por influência de uma postura científica. Não. A conduta científica, ela tem uma postura e ela tem os seus limites, inclusive em alguns outros pontos ela vai discordar de posturas religiosas e a postura religiosa tem a sua consistência e a sua opinião, que vai além de questões científicas até, né? Mas que não é de interesse da pauta científica. Então elas têm pontos convergentes e pontos divergentes. Agora, um subsiste sem o outro, né? Por exemplo, dentro da igreja, a gente vai ver pessoas que vão falar sobre a questão da vida e pode até não tocar em aspectos científicos, né? Por outro lado, se você for dentro de um movimento pró-vida, você vai começar a ver o quê? Uma discussão científica, porque ela, a partir dessa discussão do âmbito científico, é que ela vai congregar a toda a sociedade nas suas mais diferentes classes. Você vai ver que no movimento pró-vida ele não vai ter só pessoas de âmbito religioso. Você vai encontrar nos movimentos do Brasil, você vai encontrar todo tipo de pessoa, né, de opção que as pessoas fazem na sua conduta pessoal, né, e que não diz respeito à forma como ela age, mas ela está engajada no movimento pró-vida, né? Pessoas que são ateias, por exemplo, que você não tem como explicar pelo menos em tese ali a princípio, a sua não preferência pela fé, né?
ou pelo menos por uma tradição de fé, e aí defender de forma muito assídua, né, o valor da vida, né, desde a concepção, defender também o valor e a dignidade humana que está inserido naquele embrião, que não pode ser, né, morto, né? Então, cada um tem a sua forma de se, né, conduzir pessoalmente, mas que para a discussão hoje na sociedade, a gente tenta firmar um ponto, né, que seja mais adequável a todos. E esse ponto, essa discussão, ela se pauta no campo científico. Então, o Movida também está nessa discussão, né, e tenta se pautar em questões científicas para mostrar que, de fato, a vida ela não é simplesmente algo que foi banalizado, mas ela tem ainda a sua dignidade que deve ser preservada. Quanto à questão do aborto, nós somos, de fato, contra. O que a gente não pode permitir é que certas condutas sendo tomadas, seja no seu todo, ou seja em parte, elas façam jus a essa política hoje que está querendo ser implantada de aborto, entende? Por exemplo, quando ele faz uma portaria como uma portaria que foi lançada em que as mulheres podem se apresentar, né, num posto de saúde que está vinculado ao SUS, e dizerem que sofreram abuso sexual e que elas não precisam apresentar nenhum tipo de contraprova, né, um tipo de prova que as coloque como de fato nesse perfil de que comprovadamente elas foram abusadas sexualmente, você abre o leque para que as pessoas comecem a procurar esse tipo de ação, como acontece nos Estados Unidos, né? E de forma corriqueira. Forma muito corriqueira. Inclusive, como eu já tinha mencionado, é uma indústria. Então ela gera muito, muito dinheiro. Chega na casa dos trilhões. Não dá para você comparar, por exemplo, o aborto a um outro tipo de comércio. Até porque ele é vinculado com outros comércios até, né? Inclusive com questões de cosméticos. Lembrar que um dia desse a gente teve uma notícia a respeito da Inglaterra, onde vários fetos foram usados como próprio combustível, né? Para aquecimento de uma clínica de hospital. Então a gente não pode abrir o leque dessa forma, por quê? Porque a partir do momento que você legaliza o aborto, além das questões da dignidade humana, que já são feridas ali, a gente tem uma série de outras problemáticas a respeito disso, né? Então, essa questão, por exemplo, não é simplesmente depois que fez o aborto vira um objeto descartável, não. O próprio filme Blood Money, ele fala da questão da indústria, por exemplo, de cosméticos, onde se é reutilizado o colágeno que se tem nas peles dos bebês, né? E toda essa questão que está aí por trás. Então, são várias outras questões que estão aí. Quanto a essa questão da portaria do SUS, você percebe que há uma portaria que abre esse precedente para que as mulheres possam ir aos hospitais praticar. Você tem essa portaria onde há um convênio do Estado com os hospitais do SUS, né? E sem qualquer tipo de limite, né? E ao mesmo tempo olhando essa questão do aborto como se já fosse previsto em lei o próprio aborto, enquanto na verdade ele colocou outra questão. Ele não penaliza as mulheres que praticam. Você coloca como se isso fosse você coloca a lei de uma forma totalmente aversa. E não tem como fazer isso de uma forma totalmente bondosa, uma forma legal, digamos assim. Você começa a perceber que há aí um certo esquema de manipulação político para quê? Fazendo uma série de
autorizações e vamos ver aí várias outras portarias, além das que já existem, né, para que se possa chegar aí na completa legalização do aborto no Brasil. Então a gente está tentando aí colocar para a sociedade que nós não podemos engolir isso goela abaixo, né? Nós estamos realmente assim transtornados com essa portaria, né? Nos unimos a outros movimentos pró-vidas que estão também viram o absurdo que foi essa portaria e vamos também nos mobilizar para que a população mostre que o seu interesse e o seu desejo é que haja políticas em favor da vida e não políticas que levem cada vez mais uma matança dela. Estamos tentando recolher assinaturas para que o Estatuto do Nascituro ele seja, de fato, legalizado, né? Esse estatuto ele dá uma série de questões e subsídios para que o Estado ele possa prover as necessidades, né? E de uma mãe, por exemplo, que não quer, por exemplo, ficar com aquela criança, né? Aquela vida que vai nascer, a que o Estado deve prover as condições para que aquela criança ela não possa ser abandonada e levá-la a um ambiente saudável, seguro e promover políticas que as resguardem também dentro desses ambientes, como por exemplo as questões das casas de adoção, existem várias outras questões complicadas, né? Vários outros problemas que precisam também ser resolvidos, né? Então, por aí a gente já vê que o problema ele não é tão pequeno assim, né? Para quem quiser nos ajudar com a assinatura do Estatuto do Nascituro e ver o Estatuto do Nascituro na íntegra, pode acessar o site do Brasil Sem Aborto, né? Acessar o www.brasilsemaborto.com.br e aí acessar lá nas suas seções de download o documento que vai indicar como que você pode estar fazendo deixando a assinatura e apoiando o Estatuto do Nascituro. Para quem quiser entrar em contato com o Movida, nós temos uma sede, né, na Avenida Desembargador Moreira, 2120, sala 1304, telefone é 3244-1094. Você pode entrar em contato por esse telefone, pode ir à nossa sede, conhecer a nossa sede também e pode acessar também a nossa página no Facebook, que a gente sempre está alimentando com informações, né, sobre essas questões do Congresso, sobre novidades de lançamento do Blood Money, né, sobre vários outros eventos que estamos promovendo também, né? E a gente vai estar lançando esse DVD no dia 6 de junho, às 11 horas, na livraria Saraiva, lá do Iguatemi, no Iguatemi, né, aqui em Fortaleza, fazendo esse lançamento nacional desse DVD.